Vamos a mais uma questão do capítulo 5, a questão é 30. Determine a resistência equivalente entre A e B, sabendo que todos os resistores têm resistência R. Então vamos à resolução da questão número 30. Bom, ele quer saber a resistência equivalente entre os pontos A e B. E nós temos um fio sem resistência nesse meio. O que nós temos que fazer? Primeiramente, há uma técnica simples para se resolver esse tipo de questão. Aonde você tem pontos aonde o fio se junta ou aonde o fio se separa, nós chamamos de uma letra diferente do alfabeto. Então, se eu já tenho A e B, vou chamar esse ponto aqui, ó, que é um ponto de bifurcação, C, e aqui eu chamarei de D. Ok? Já esse ponto do meio aqui ele não existe, porque o fio aqui está dando uma volta por cima. Ok? Então, a partir de agora, eu vou colocar todos os meus resistores somente numa linha. Ok? Então, desenharei essa linha, onde o primeiro ponto é o A e o segundo ponto é o B, já que, logicamente, esses pontos eles estariam conectados, né, para se fazer a resistência equivalente. Então, já sei que a corrente ela vai entrar no ponto A e ela vai sair no ponto B. Talvez o desenho não saia tão bom quanto eu queria, mas é bem simples montar. Agora a questão é ligue. Então a gente vai fazer assim, ó. Entre os pontos A e B, eu já tenho um determinado ponto, certo? Eu também tenho outros pontos, que são os pontos C e D. Então esses pontos, como eles não têm resistência entre os pontos, como eu tenho uma resistência entre A e C e entre B e D, então na verdade eu não posso colocar eles aqui no meio. O que eu posso fazer é simplesmente colocar esse ponto aqui, ó. Vou chamar esse ponto de C, que é igual a D, já que eles não têm resistência entre eles, ok? E agora nós vamos juntar os pontinhos. Primeiramente, eu tenho aqui um resistor entre A e B, certo? Esse resistor tem resistência R. Então, eu crio um caminho só para ele, certo? Reparem que eu só ligo entre A e B. E aí, o que nós fazemos agora? A gente risca esse resistor para que nós não desenhamos ele mais, né? Vamos lá. Agora, entre A e C, eu tenho também um resistor. Olha aqui, ó, o resistor é R. Então, a gente coloca aqui, ó, entre A e C, eu tenho um outro resistor R. E aí eu risco ele também, certo? Para que não seja desenhado de novo. Depois, entre C e B, também tem outro resistor. Também coloco ele aqui, ó, e risco ele para não desenhar de novo, ok? Depois, eu tenho entre B e D um outro resistor. Que eu já desenhei ele entre B e D, ok? Risco. E entre A e D também tem outro resistor. Então, um outro resistor de resistência R, ok? Já risquei ele. Então agora a minha associação ficou muito simples, né? Porque eu já sei até inclusive o que vai acontecer. Esse desenho aqui todo virou esse. Eu já sei que esses dois resistores estão em paralelo. Logo, a resistência aqui é R sobre 2 e aqui também é R sobre 2, já que as resistências são iguais. Depois, esses dois resistores de R sobre 2, eles estão na mesma linha. Se eles estão na mesma linha, significa que a resistência equivalente entre eles é a soma, é R sobre 2 mais R sobre 2, que é R, ok? E, por último, eles estarão em paralelo, porque a corrente agora vai se dividir entre eles. Então, eu já posso dizer que a resistência equivalente da minha associação é o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Então, a resistência equivalente entre A e B é R sobre 2. E o meu gabarito, então, é
a resistência equivalente entre A e B, R sobre 2. Um grande abraço, senhores.